Você que está buscando uma forma aí de vender, de ganhar dinheiro na internet, você acabou de achar o vídeo que vai te ajudar a escolher um produto dentre esses 15 aqui na minha listinha de produtos validados, né, que eu sei que funcionam, que eu já vendo, que eu já, enfim, já criei esses produtos aqui, que são bem diferentes de curso ou e-book. Você vai ver que eu não tenho nenhum curso, eu não tenho nenhum e-book, mas eu vendo vários desses produtos e eu já conheço esse mercado, né, é bastante esse mercado de vender produtos na internet, né, e eu vou elencar eles aqui, ó, eu vou listar eles entre S, que é o perfeito, começa por aqui, para você que quer justamente criar um produto digital nas próximas semanas aí, começar a vender já na internet. Eu não vou te prometer nesse vídeo aqui que você vai ganhar rios de dinheiro com os produtos que eu vou te passar aqui, obviamente vai depender muito do que você vai fazer, de como que você vai fazer o marketing. Aqui eu vou só falar da parte da construção, como que você vai criar o produto e os tipos de produto que você pode criar. Então eu vou te dar as ideias aqui e eu vou mostrar cada exemplo que eu for passando. São vários exemplos aqui, ó, são várias coisas que eu tenho já criadas. Eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer. O A, né, o do meio aqui, são os produtos que são excelentes, mas tem condição, então tem que analisar um pouco melhor, então tem algumas condições ali, algumas ressalvas. E o B aqui, que é o piorzinho, que são os produtos que funcionam, mas não como primeiro produto, talvez nem como segundo, terceiro, quarto, que tem alguns aqui que vai ser um pouco complicado. E aí os critérios, né, rapidão aqui, os critérios vai ser quanto trabalho dá para criar, quanto trabalho dá para vender, quanto de autoridade eu preciso ter para vender, para criar esse produto e conseguir ter resultado com ele na internet, e quanto trabalho dá depois que eu vender. Então tem esses critérios aqui, eu não vou ficar elencando, não vou ficar passando muito por eles não, vai ser um vídeo mais dinâmico, mais naturalzão aqui, eu vou só passando por cada um deles e vou mostrando aqui na minha tela os tipos de produtos, né, como que funciona um produto realmente criado do zero. Então eu não vou só te passar a listinha aqui pra você ficar vendo os textos não. Bom, vamos começar com a bomba aqui então, né, o SaaS, ou aplicativo web ou mobile. Cara, isso aqui não tem como não colocar no B, tá? É B total, principalmente porque primeiro, é difícil de você fazer, difícil de você criar um SaaS completo, né, um aplicativo web ou mobile, é um tempo que você vai colocar ali. Aqui eu tô focando, nesse vídeo eu tô focando em quem não tem produto digital ainda, ou quem tem poucos produtos para vender na internet e quer criar os primeiros produtos. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, o terceiro, tal, e quer justamente criar um produto rápido para conseguir vender, que é uma coisa que é sim possível de você fazer, se você não acredita, é sim possível de fazer. Então, olhando para isso, né, pensando nisso, o SaaS não é um bom produto para você fazer se você está começando agora no mercado digital, ou se você já tem essa noção do mercado, só que você não tem produtos ainda. Então, cara, se você pegar para fazer um SaaS agora, o que é um SaaS, né? É uma ferramenta que ela é bem robusta, ela é bem estruturada, ela entrega uma solução grande para o mercado, né? Então, por exemplo, um Salesforce da vida. Salesforce é o SaaS e é o CRM mais conhecido, mais caro, mais, assim, ele é, sabe, surreal, assim. É só empresas grandes que contratam o Salesforce para fazer essa parte do comercial, né? Para conseguir fazer a gestão do comercial. Isso aqui é um SaaS. Você entrando no mercado agora, você vai construir um SaaS? Cara, você não vai. Você vai para um negócio mais simplinho, né? Então, por isso eu coloquei no B aqui, mas claro que depende bastante, né, de várias coisas, né? Então, aqui eu vou olhar muito para esses critérios aqui, né? A gente pode ter em mente eles para definir as notas. E aí depois eu vou explicar um pouco mais do método aqui, né? Que eu uso para criar esses tipos de produtos aqui, que eu chamo de produtos digitais aplicáveis, né? O PDA aqui, que é o método, mas enfim, a gente vai passando aqui, depois eu vou explicando aos poucos. Calculadora. Cara, calculadora é uma coisa complicada também. Calculadoras, por exemplo, ó, tem uma que eu uso muito, que é a calculadora de porcentagem da ForDevs aqui, ó. Tem várias, né, no mercado, mas eu uso muito essa, porque, enfim, eu acho mais interessante. E, cara, é uma calculadora que eu simplesmente coloco, quanto é 20% de 1.500? Aí eu vou lá, calculo e 300. Pronto, é isso. Essa é a ferramenta. E aí, cara, uma calculadora é muito legal. Você realmente entrega uma solução interessante, né? Dependendo da calculadora, por exemplo, calculadora de prestação de serviço. É uma coisa que também tem muito. Ó, calculadora para freelancer. Uma coisa que tem muito, ó, 99 freelas, por exemplo. Aí você vai, coloca aqui o seu valor, não sei o quê. É legal? É uma solução interessante? É fácil de fazer? Hoje em dia com IA é fácil de fazer. Mas você vai conseguir vender isso aqui? Você vai conseguir ganhar dinheiro com isso aqui? Muito provavelmente não. Então por isso que eu vou colocar no B. Sistema de acompanhamento. Cara, isso aqui é excelente, tá? Excelente. Sistema de acompanhamento, o que é? Eu vou te mostrar agora. É, por exemplo, esse sistema aqui que eu tenho, ó. Esse aqui, ó. Portal de acompanhamento, consultoria diamante, salão de beleza ali. Isso aqui foi um portal, um sistema de acompanhamento que eu fiz para minha cliente, né? Que na verdade é minha mãe. Então ela vende um serviço de consultoria para salão de beleza. Ou seja, ela entra no salão e ela transforma o salão ali, aumenta o faturamento do salão, enfim. Então ela tem ela precisa de um sistema de acompanhamento. Ela precisa de alguma coisa para ela conseguir visualizar, ó, as métricas
salão, como que tá atualmente, né? Como que tá o faturamento, os agendamentos. Então esse portal aqui, esse sistema de acompanhamento é para ela acompanhar o serviço dela. Se você tiver um conhecimento muito grande em um mercado específico, por exemplo, finanças, sei lá, e você poderia, por exemplo, montar um sistema de acompanhamento de investimentos. Você coloca os gráficos aqui e tudo mais. É um produto um pouco mais complexo, né? Como você pode ver aqui que não é fácil de fazer isso aqui, né? Eu fiz o Notion e tal, eu já tenho uma certa familiaridade com o Notion, né? Óbvio, mas é uma coisa que não é necessariamente fácil de fazer, mas se você tem uma noção de um nicho específico, você quer entregar uma solução para um nicho, focando em outros profissionais que também entregam essa solução, né? Pode ser para um nutricionista, por exemplo, né? Um portal de acompanhamento, um painel desse de acompanhamento que o nutricionista ele vai entregar para o cliente dele para ele ver como que tá sendo, aí vai colocando o peso do cliente aqui, ó, do paciente, né? Aí esse gráfico aqui ele vai mostrando como que ele vai passando aqui, quanto peso que ele foi perdendo ao longo dos meses. Então, cara, isso aqui é essencial, é muito, muito bom mesmo. Eu só coloquei no A, por quê? Porque aqui no A é uma coisa muito... O sistema de acompanhamento é uma coisa muito específica, que não necessariamente você vai conseguir... meu primeiro produto vai ser um sistema de acompanhamento como esse aqui que eu mostrei. Cara, eu acho muito difícil, tá? Eu acho que não é o ideal você fazer, porque depende muito de você entender a ferramenta que você vai construir primeiro o sistema, né? Então aqui, no caso, eu fiz o Notion, mas você pode fazer em qualquer outra ferramenta, você consegue fazer com IA também, enfim. Depende muito do conhecimento que você tem da área, que também é uma coisa específica, né? Relativamente específica. Então, depende de várias coisas, né? Uma coisa meio nichada, é uma coisa mais específica. Por isso que eu coloquei aqui no laranja, aqui no A, justamente por essa complexidade aí. Bom, próximo aqui, vamos de Playbook. Cara, o Playbook não poderia não ser outra coisa a não ser o verdinho aqui no B, porque é uma coisa que funciona, tá? Eu tenho um Playbook, inclusive, que eu vendo esse Playbook, tá? Esse Playbook aqui, estratégia de conteúdo e posicionamento de marca. Esse Playbook eu vendo no Order Bump, né? Eu vendo no checkout ali, né? Junto com o conteúdo único, que é um meu sistema de criação de conteúdo completo ali. Quando a pessoa abre o checkout, ela vê esse Playbook aqui. Ela não vê, na verdade, ela não vê esse Playbook, ela vê só o nome dele, só que a pessoa compra. Por quê? Cara, isso aqui tem que ser barato, né? Então, no checkout do conteúdo único, ó, você pode ver que eu tenho o conteúdo único aqui, eu vou abrir a página aqui, ó, abrir a página e aqui tem o checkout, né? Checkout do conteúdo único. Aí ela vai aqui pra baixo e vai ter aqui, ó, assim, deseja adicionar Playbook e estratégia de conteúdo. Ela só clica no botão e ela adiciona no checkout. Ou seja, ela já adicionou R$10, então eu já ganhei aqui R$10 a mais do conteúdo único, que custa R$ 47,80, ó, a pessoa consegue parcelar e tudo mais. E aí, o Playbook, o que eu acho que ele é um bom produto, por isso que eu coloquei no B aqui, ó, porque, cara, é um produto muito simples, é fácil de fazer. Esse é um ponto bom e um ponto ruim, né? Porque a pessoa consegue fazer isso, a pessoa consegue com IA fazer isso aqui, só que você precisa ter uma experiência específica de uma área. Então, esse Playbook aqui eu montei quando eu tava trabalhando como social media, eu precisava disso aqui, eu usei isso aqui na prática com clientes de social media, por isso que é uma coisa que dá certo, ó. Então, o Playbook é basicamente um e-book que você consegue usar ele, você consegue aplicar ele. Então, é um conteúdo textual que você vai cadastrar algumas coisas, você pode preencher algumas coisas, você pode usar várias coisas que tem aqui dentro, pode colocar coisas dentro do e-book, certo? Mas o ideal é que ele seja um conteúdo textual que você vai usar. E aí, no caso desse meu Playbook aqui, a pessoa consegue, ó, criar nova estratégia de conteúdo. Quando ela clica aqui, ela duplica essa mesma página para ela conseguir aplicar tudo que tá aqui e preencher tudo isso aqui de novo para um outro produto. Então, esse Playbook aqui, ele é específico para social media, né? Para pessoas que trabalham com criação de conteúdo ou para pessoa que, sei lá, tem várias páginas no Instagram, por exemplo, ou tem várias páginas no YouTube e ela quer fazer esse planejamento do próprio conteúdo, ela quer criar essa estratégia validada de conteúdo para ela, né? Então ela vai lá e duplica. Então isso é um Playbook. Isso para mim eu acho que é um bom Playbook. Claro que é muito simples, né? Isso aqui eu criei, faz anos que eu criei isso aqui, mas continua vendendo, então tudo certo, né? Então o Playbook eu coloquei no B porque, cara, não é o melhor das soluções, né? Não é o melhor das coisas que você pode fazer para entregar valor, entregar bastante valor pro seu público-alvo, né? Que você vai criar um produto, mas é um ótimo produto de complemento. Então você vai ver que vários que vão aparecer nesse aqui, ó, funciona mais não como primeiro produto. Vários que vão aparecer aqui no B, eu vou citar aqui, é um bom produto de complemento, não é um bom produto de primeiro produto para você já colocar na internet, já ganhar um bom dinheiro e ser um produto bom, definitivo ali, que a pessoa vai ganhar, a pessoa vai ter uma ótima solução ali do lado e não vai precisar de mais nada complementando ali o que ela vai ter de solução. Então o Playbook eu coloquei aqui. Bom, próximo aqui da nossa lista, extensão de navegador. Cara, eu gosto muito de extensão de navegador, tá? Eu acho que é um tipo de solução excelente se, claro, né, se a pessoa precisa estar no navegador para usar ali a sua solução. Eu tenho uma extensão de navegador, eu já lancei, ó, o Tab Heaven aqui, tem 27 usuários hoje, duas notas aqui,
aqui, 2 classificações e tudo mais, né? Eu lancei faz, sei lá, um mês ou um pouco mais de um mês, que é essa extensão aqui de organização de abas, ó. Então eu consigo colocar as abas aqui, os links em colunas específicas, aí eu tenho a abinha lateral aqui, eu consigo arrastar para cá, para dentro também. Então é uma extensão de organização de abas que fica aqui aberta no meu navegador, sempre, 100% do tempo que eu tô usando o navegador. E aí tem esse painelzinho aqui, aí tem os temas que eu consigo mudar também, ó, teminhas aqui e tudo mais. Extensão é um negócio excelente, mas eu só coloquei aqui no ar, né, vou colocar no ar, que é excelente, mas tem que analisar, porque não é um bom produto para você fazer de começo, tá? Para você já começar no mercado, começar um produto e buscar vender, né? Você buscar ganhar dinheiro com o seu primeiro produto, sendo uma extensão de navegador, porque é difícil de vender, tá? O Tab Heaven, por exemplo, é um exemplo de uma extensão que, cara, eu não vou vender nunca, porque eu não vou colocar nada que seja premium. A pessoa não consegue comprar nada aqui dentro, ela não vai ter recurso a mais nenhum. A única forma de monetização que eu coloquei no Tab Heaven é esse aqui, ó, apoiar o Tab Heaven, que a pessoa consegue clicar aqui e ela consegue, ó, ver a minha páginazinha aqui, é o Coffee, né, que a pessoa consegue basicamente me doar um valor aqui específico. E é isso. Esse é o Tab Heaven, é essa forma que eu achei de monetizar ele, mas eu decidi deixar pra sempre grátis, né? Então, não quero monetizar de forma nenhuma isso aqui. Só se a pessoa realmente quiser muito, assim, que é uma coisa que acontece, né? Tem gente pra tudo. A gente tem que lembrar disso. Claro que demora, né? Um pouco e tal. Mas com os meus próprios templates do Notion, né? Daqui a pouco, eu vou chegar daqui a pouco. As pessoas pagam também os templates ali e eu deixo eles de graça. Então, coisa que não faz muito sentido, mas tem que lembrar que tem gente pra tudo. Mas eu não escolheria a extensão de navegador se você quisesse, criar o meu primeiro produto. Eu só vou te dar uma dica de, cara, pensa numa solução muito específica que a pessoa usaria, né? Pensa num público-alvo específico, ou se você conseguiu, por exemplo, resolver um problema seu, alguma coisa que você precisava fazer, tipo, automatizar alguma coisa, e você conseguiu resolver um problema seu, e você acha que outras pessoas também têm esse problema, né? Se você teve, provavelmente outras pessoas também teriam, cara, mete bala, assim, cria a extensão, mas não fica pensando primeiro em monetizar, né? Cria uma extensão meio que em paralelo, assim, a outras coisas que você for fazer. Eu coloquei no ar porque é uma ótima solução que você vai entregar pro mercado, vai te trazer uma credibilidade grande com base na área que você tiver. Por exemplo, sei lá, você trabalha com nutrição, você precisa sempre estudar alguns papers do mercado para criar um plano de nutrição para os seus clientes. E aí você cria uma extensão que vai justamente automatizar isso. Então eu vou clicar aqui, ó, com base no que eu falar aqui, aí eu coloco, ó, meu cliente quer emagrecer, ele tem problema com amendoim, não pode comer leite e não sei o que. Aí você coloca toda a informação aqui e, sei lá, a extensão vai pesquisar papers, vai pesquisar alguma coisa, ou ela vai criar uma proposta para o cliente, sabe? Esse tipo de coisa que dá para automatizar, entendeu? Ou você cria um painel assim desse como eu criei, enfim. São várias formas de você criar uma extensão, mas eu não recomendo você criar como seu primeiro produto, né? Eu acho que não funciona muito bem, por isso que eu coloquei aqui no ar. Próximo produto, planos de ação. Cara, plano de ação é aquela... Recentemente eu acho que viralizou bastante, né? A galera fazendo aqueles tipos de produtos que são desafios, né? Aqueles desafios que a pessoa vai ter um passo a passo específico ali, ela vai conseguir seguir aquele passo a passo para chegar em alguma coisa, né? Algum objetivo. Eu acho excelente, tá? Plano de ação eu acho excelente, mas eu não acho que é um bom produto para você começar no mercado ou para ser os seus primeiros produtos, porque vai ser um pouco difícil de você vender, né? Primeiro, a pessoa consegue criar um plano de ação ali com IA. Se ela chegar no ChatGPT, por exemplo, e falar que o objetivo dela é emagrecer, cria um plano de ação para mim com base nessa característica que eu tenho, eu não posso comer leite. Mesma coisa que eu falei aqui que eu dei o exemplo da extensão, a pessoa consegue fazer com IA e ela consegue criar um plano de ação ali. Claro que não vai ser, um tratamento com médico e tudo mais, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Essas coisas chatas que a gente já sabe. Mas ela consegue fazer um plano de ação e ela consegue, cara, botar no Word ali, alguma coisa assim. Eu gosto de novo, outra vez eu vou falar que o B são bons produtos de complemento. Então você consegue criar, sim, um tipo de produto, um entregável ali, que é um plano de ação para a pessoa chegar em algum objetivo com base no que você está vendendo, com base no seu nicho. E aí você pode, por exemplo, complementar com um curso, você pode complementar com um e-book, e aí você coloca o plano de ação para a pessoa fazer o quê? Aplicar o que está no seu curso. E aí você envia um plano de ação para ela. O plano de ação eu gosto de criar no Notion, por exemplo, né? Então eu tenho várias... É que é foda de eu ficar mostrando aqui, porque, sei lá, talvez você pode criar um sistema de
plano de ação, e aí você coloca aqui, ó, passo 1, faz isso, passo 2, faz isso, passo 3, faz isso, igual eu tenho aqui no Core, né? Que o Core eu vou, na verdade, dar outro exemplo mais tarde. Mas enfim, eu acho legal sim, mas não como primeiro produto, sim como um produto de complemento que você pode, inclusive, vender como order bump, né? Como eu mostrei aqui no conteúdo único, que eu acho que até fechei já, mas enfim, é um bom order bump aí para você vender e um bom complemento de um outro conteúdo, um outro produto que você tem de informação. Aí sim você vai trazer um infoproduto e você vai fazer a pessoa aplicar aquele conteúdo que ela tem. Nesse contexto, nesse caso, eu acho um ótimo produto, tá? Mas não como primeiro. Próximo produto, tipo de produto aqui, Swipefile. Cara, Swipefile é excelente, tá? Simplesmente excelente. Eu gosto muito, vai inaugurar o nosso S aqui, porque Swipefile é aquele tipo de coisa, ó, vou até pesquisar na internet aqui, Swipefile. Ó, o que mais a gente vai ver de Swipefile é para marketing, né? Para criativo, propagandas, anúncios de marketing, que a pessoa ela vai colocar, vai botar uma listona aqui, no caso aqui é um grid, né? Um gridzão aqui com várias imagens, ó, tá vendo? Várias imagens, vários textos, várias coisas que a pessoa, ela provavelmente ficou um belo de um tempo para juntar tudo isso aqui. Então ela usou muito tempo dela para criar essa listona aqui, ó, criar essa biblioteca de anúncios de marketing que funcionam. Eu gosto muito de Swipefile, tem uma condição, tá? Apesar de estar no S aqui, ele tem uma condição que ele precisa ser específico. Ele precisa ser, cara, uma coisa que não é qualquer coisinha assim, sabe? Ah, se isso aqui, por exemplo, é que eu não sei, né? Porque eu acabei de entrar aqui, eu só bati o olho e abri. Mas isso aqui, por exemplo, for, sei lá, qualquer tipo de anúncio que existe no marketing, sem filtrar, sem ser anúncios que, por exemplo, deram resultado, ou que tiveram um alcance muito grande, ou que tiveram qualquer tipo de resultado, muito like, muito engajamento. Cara, não serve pra muita coisa, certo? Porque eu vou ter a referência, o Swipefile é uma biblioteca de referências, certo? Que você vai abrir ali o Swipefile para fazer alguma outra coisa. Então, para que eu abriria esse Swipefile aqui de marketing? Para eu ter referência pro meu marketing da minha empresa, para fazer o meu marketing, para fazer um criativo, fazer alguma coisa, se esses aqui das próprias referências, eles não funcionaram, eles não estão validados. Então, o que eu falo? Tem que ser validado, tá? Então, você pode criar um Swipefile de vídeos, de Reels que deram certo no TikTok, melhores produtos, melhores imagens para produtos, para vender no TikTok Shop, sei lá, qualquer coisa assim, que você tenha a expertise, que você tenha conhecimento sobre a área, porque para você vender, você vai ter que mostrar que você tem conhecimento. Então, tá no S porque, cara, qualquer tipo de produto que seja organizado, que pegue uma lista, uma gama de coisas e organize esses produtos para a pessoa conseguir consumir mais fácil, esse é o melhor tipo de produto que eu acho, né? Já dando um spoiler aqui, que é justamente o que o PDA faz, né? Elimina trabalho, reduz decisões, organiza informação, né? Que é o que a gente tá falando aqui do Swipefile, gera alguma saída, acelera uma execução. Você vai ver que isso aqui vai se repetir ao longo dos outros produtos aqui. Então vamos lá. Próximo produto, tipo de produto aqui, portais de mentoria. Cara, portais de mentoria, eu gosto muito, tá? Inclusive eu tenho aqui tem esse aqui que poderia ser um portal de mentoria, né? Mas, inclusive tem o meu template de Swipefile aqui, ó. Se você quiser criar um Swipefile, inclusive, você pode basicamente usar esse meu template de graça aqui e vender o seu Swipefile dentro desse template que eu criei. Então, só usar esse de graça aqui, você vai criando aqui, ó, novo swipe, novo projeto, né? Você consegue relacionar com projetos aqui, swipes para analisar, você consegue, enfim, colocar várias coisas aqui, ó. Eu coloquei copy página de venda, produto back-end recorrente, vídeo de vendas concorrente, vídeo de vendas concorrente e tal. Eu vou colocando várias coisas aqui e vai criando essa lista aqui, o meu Swipefilezinho. Então eu tenho até um template ali, não é um Swipefile completo, mas é um template para criar Swipefiles. Bom, voltando aqui pro portal de mentoria. Cara, isso aqui poderia ser um portal de mentoria, né? É que eu tenho outros exemplos, mas esse aqui é o que mais está preparado, vamos dizer assim, que mais tem gráficos também, que isso aqui poderia também ser um portal de mentoria, né? Pensa num mentor, num consultor que precisa também mandar para um cliente, né? Aí no caso seria esse acompanhamento direto com o cliente. A pessoa poderia fazer isso e usar ali com o cliente e mandando as informações e mandando os próximos passos da mentoria, por exemplo. Então, esse portal de mentoria é também muito parecido com o sistema de acompanhamento, mas eu vou colocar aqui no B porque ele é muito mais específico, né? Ele é só para mentoria, ele é um portal que o mentor vai usar com o cliente e também você precisa fazer uma ferramenta que a pessoa vai saber usar. Então, assim, são muitas coisas, são muitas coisas específicas, é um funil grande para você fazer um portal de mentoria e conseguir ter resultado com ele. Eu acho excelente, tá? Como complemento também, porque no B é geralmente esses produtos de complemento. Excelente, um produto que realmente, cara, entrega muito valor, é uma solução muito interessante para quem precisa dessa solução, né? Para os mentores, consultores e tudo mais. Então, se você souber fazer, se você souber mexer no Notion, se você souber criar com IA, por exemplo, um sisteminha desse aqui, mete bala também, se você souber, tiver esse conhecimento da área, né? Tudo que a pessoa precisa visualizar num portal de mentoria para os clientes dela, ótimo, você mete bala
lá e faz, porque vale a pena, tá? Não como primeiro produto, não é uma coisa muito fácil de vender também, mas se você tiver autoridade já e tiver essa disposição de fazer, eu já acho que vale a pena. Próximo aqui, templates e conteúdos duplicáveis. Esse aqui também, já vou colocar logo direto no S, porque é o que mais se aplica a mim mesmo, né? É o que eu mais vendo, então a minha loja aqui de templates, por exemplo, ó, eu tenho muito mais do que isso aqui, ó, que eu só foquei para pequenos negócios, né? Mas eu tenho a minha lojinha de templates e, cara, é uma coisa que eu faço muito, né? Então aqui no YouTube, por exemplo, eu vendo muitos templates, eu tenho vários templates aqui na minha loja, né? A maioria são grátis, então a pessoa consegue simplesmente baixar aqui de graça, mas como que você ganha dinheiro com isso aqui? Cara, você precisa fazer ou um upsell, né? Ou a pessoa baixa o seu template de graça e se ela quiser o próximo passo, você vai deixar essa opção para a pessoa, ó, você quer o próximo passo? Você quer conseguir tirar ainda mais proveito do seu template? Aí você vai lá e vende alguma outra coisa. O próprio conteúdo único também, né? O conteúdo único ele é um template de criação de conteúdo e o próximo passo disso aqui seria, por exemplo, sei lá, uma consultoria que eu vou fazer da pessoa ou eu vou entrar no negócio da pessoa para criar a estratégia de conteúdo dela inteira. Aí você lembra que o order bump desse conteúdo aqui, desse produto, ele é aquele que eu mostrei, né, o playbook da estratégia de conteúdo. Então assim, você consegue, cara, com templates, você consegue abrir uma gama de, cara, é muita coisa, é muita possibilidade, é muita coisa que você consegue vender. E lembra que o template é um entregável que ele tá pronto, né? Então ele já tá pronto. A pessoa consegue sim personalizar, ela consegue fazer várias coisas com o template, usando o template, mas se você tiver essa noção, né? Se você realmente souber criar templates e tudo mais, você consegue vender esse serviço como upsell, né? Como order bump, que a pessoa vai te contratar para fazer alguma coisa, né? Ou para melhorar o template dela, ou para criar um sistema personalizado, que é isso que eu faço. Eu coloco esses templates grátis, mas se a pessoa, por exemplo, percebe que ela pegou um template financeiro aqui ou um de CRM, e é bem simples, né? É um sistema simples, apesar de que, uma galera gostou muito aqui, ó, 5 estrelas, 7 avaliações, é um template que eu entrego bastante, mas às vezes a pessoa começa a usar e percebe, eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso de uma base de interações, eu preciso de, sei lá, criar um playbook, eu preciso de criar um modelinho para usar aqui, eu preciso de criar um processo, enfim, a pessoa pode pensar em outras coisas que ela pode precisar, e aí, em que ela vai pensar, em que ela vai lembrar quando ela precisar de mais alguma coisa? Ela vai lembrar de você que entregou o template para ela. Então, por isso que, cara, eu acho que template é excelente, tá? Principalmente se você criou no Notion e tal, mas, cara, eu tô pensando em Notion aqui, né, esse sistema de gestão e tudo mais, mas pode ser qualquer template, pode ser aqueles templates de landing page, por exemplo, ó, que tem vários também, que pode até ser swipe file também, isso aqui, mas tem vários templates, ó, você vê que tem, não, aqui é o serviço do cara vendendo, né? Esse aqui, por exemplo, ó, Free e Editable Landing Page Design aqui no Figma, vamos ver se vai abrir. Isso aqui, por exemplo, ó. Tem gente vendendo template de landing page no Figma, tem gente vendendo template de landing page no Webflow também. O Webflow ele é uma ferramenta, né, que faz isso. Ele tem, ó, os templates. E tem uma galera vendendo template de landing page aqui. Ó, tá vendo? Ó, $79. O negócio não é barato também, né? Pelo menos pra gente, principalmente, não é barato. $169. O negócio é caro pra cacete. E a pessoa, ela compra o template e usa ali no site dela. Ó, usou. Aí só muda as coisinhas aqui e tal. Então, tem templates de várias formas, de vários tipos diferentes. Eu já vi galera vendendo template de, cara, um monte de coisa, qualquer coisa. Então, é um ótimo tipo para você, inclusive, entrar no mercado, porque template é uma coisa fácil de você vender. Você não precisa de autoridade, você pode simplesmente mostrar que, cara, você fez uma coisa que vai entregar algum resultado alto para a pessoa não vai precisar aprender nada. Então, bem diferente de um curso ou de um e-book, a pessoa vai usar de fato aquilo ali no dia a dia. Quanto mais aplicável for o sistema, melhor, mais fácil de você conseguir vender. E é fácil, relativamente fácil de criar, não dá tanto trabalho de vender, não precisa de tanta autoridade e depois de vender, aí que entra, né, a questão, porque além de você não ter tanto trabalho depois de vender, você consegue também colocar você consegue se vender como um serviço, né, de consultoria, alguma coisa assim, como outros serviços que você vai vender pra pessoa. Então, você vai continuar com a pessoa, você vai, sei lá, fazer uma correção, alguma coisa específica, você vai fazer manutenção do template na conta da pessoa, então, enfim, são várias formas de monetizar com templates e conteúdos duplicáveis. Próximo tipo de produto aqui, automações prontas. O que é automações prontas? Cara, o N8N, por exemplo, é um bom exemplo disso, que o N8N é uma ferramenta de automações, que você consegue criar automações ali dentro, e tem também a lojinha de templates deles aqui, ó, e tem uma galera vendendo template aqui dentro. Então esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é grátis, né? Mas, cara, tem a lojinha de templates deles aqui, deixa eu ver se eu acho um pago aqui pra mostrar, ó, esse aqui talvez, não, esse é grátis também. Mas enfim, cara, tem automações, né, que você consegue vender na internet, né? Isso aqui é um
é um arquivo, né? Você vê que isso aqui é um arquivo que a gente chama de JSON, né? É um arquivo JSON que ele tem todas as informações ali para você conseguir fazer a automação. Então aqui é todo um fluxo aqui de automações, né? Você consegue ver aqui que tem vários nós, né? É uma junção de coisas aqui. E essa automação, ela faz alguma coisa no final. E aí você consegue vender isso se você tiver esse conhecimento em automação. Você consegue vender as automações prontas para empresas, para um nicho específico de empresas que precisam fazer alguma coisa. Sei lá, uma automação comercial, por exemplo, que você coloca uma IA ali dentro da automação da pessoa e a IA, ela vai analisar o lead, ela vai ver se o lead ele tá apto para comprar alguma coisa. Se não tiver apto para comprar o produto mais caro, ele vai mandar para o lead uma oferta de um produto mais barato. Então você faz essas automações aqui. Se você tiver conhecimento específico para tanto criar automação, né, para usar a ferramenta que vai te ajudar a criar automação, tem o Make também, ó. Se quiser usar o Make também, é uma ótima ferramenta de automação. Tem o Zapier também, enfim, tem várias. O Zapier também, inclusive, tem um marketplace deles de automação, ó. Acho que é Most Popular Apps, vamos ver. Não sei se eu vou achar agora, mas tem várias soluções aqui, ó, várias coisinhas que eles vendem também. Enfim, você consegue ganhar um bom dinheiro com isso. É uma demanda alta no mercado, porque hoje em dia as IAs já conseguem criar automações, né? Só que as pessoas que começaram a usar IA para fazer automação perceberam que não é o bastante, talvez. Perceberam que não é o ideal de você fazer tudo com IA. Essas ferramentas que eu mostrei agora, o N2N, o Make, o Zapier, eles te dão mais controle das suas automações, né? Às vezes quando dá algum problema, alguma coisa, a IA não sabe resolver e você consegue entrar ali na automação e resolver você mesmo. Vale muito a pena e é uma coisa que abre espaço para você, cara, montar uma empresa inteira de automação. Então, até hoje em dia, tem muitas empresas que só vendem automação, que só fazem isso. Próximo tipo aqui de produto, materiais atualizados continuamente. Cara, isso aqui é quase como se fosse um swap file, tá? Pode ser um template também, mas é um tipo de material, de coisa que você precisa estar ali constantemente atualizando. Você pode, inclusive, vender como assinatura, né? Então, pode ser uma assinatura também. Eu vou colocar no ar aqui, por quê? Porque ele é, sim, um tipo de produto excelente, que não tem tanta barreira para você entrar no mercado vendendo já, porque você pode vender uma coisa, assim, totalmente, cara, que entrega um valor absurdo que você vai gastar um tempão para ficar ali sempre atualizando. Aí você pode colocar uma assinatura mensal, anual, para se manter atualizando, aí você pode criar uma comunidade em cima, enfim, você pode fazer várias coisas. Geralmente a galera coloca, né, newsletter, né, elas vendem newsletter nesse caso aqui, mas newsletter é um e-mail que você manda, né, um conteúdo que você manda, então, no caso, a pessoa ia usar de alguma forma isso aqui, eu acho interessante isso. Eu por exemplo, né, poderia vender, sei lá, uma comunidade, uma assinatura de templates que todo mês eu faço um template novo e eu mando lá nessa plataforminha de materiais atualizados continuamente. E aí a pessoa vai e ela simplesmente vai ter todo mês ali um template, vai ter, enfim, várias coisas que eu vou sempre estar atualizando. Outro exemplo é o The Source, né? O The Source é uma biblioteca de recursos e ferramentas para designers que eu criei há mil anos já. Isso aqui eu criei no Notion, né? E é uma plataforma que eu poderia transformar isso numa plataforma que eu vou sempre atualizando consistentemente. A pessoa não precisa duplicar esse template aqui, né? Então não é um template duplicável. Ele é uma coisa que a pessoa, ela tendo acesso a essa página aqui, a esse link aqui, ela vai conseguir sempre ver as coisas novas que eu colocar. E aí, ó, por exemplo, tem um link aqui, vai, ó, clicou no link, tal, ela tem a imagem aqui da ferramenta, ela só clica no link, abre a ferramenta, usa e pronto. Então ela tem uma listona de ferramentas aqui, então esse é um tipo de produto, né, que você consegue vender também. Aí eu estaria sempre atualizando. Eu acho bem legal, né, você precisa ter essa disponibilidade de ficar atualizando ali. Tem que ser uma assinatura também, né, de preferência, porque você vai sempre ter esse dinheiro caindo para você continuar fazendo as coisas, né, senão não faria sentido. E as pessoas precisam confiar em você, né, então tem essa questão da autoridade, da credibilidade também, por isso que ele tá no A e não tá no S, porque as pessoas precisam confiar que elas vão, pagar a assinatura e você vai entregar para elas o que elas pagaram para receber. Então tem essa questão aí que você vai ter que garantir que você vai entregar. Ferramentas interativas. Cara, isso aqui eu gosto muito também. Eu também vou colocar no A, porque ferramenta interativa é uma coisa, diferente de um SaaS, diferente de um micro SaaS também, que a gente já vai chegar daqui a pouco. Mas o que é uma ferramenta interativa? Eu vou mostrar aqui um exemplo, acho que tá esse aqui, ó, e tem no Core também. Ó, por exemplo, eu abro aqui o Core é meu kit operacional para resultados eficientes. Então tem o passo 1, tem o entregável 1, tem o passo 2, que é como aplicar, e tem o passo 3. Então aqui no Core é um sistema, é um entregável que ele junta várias coisas que eu falei até agora. Então tem, primeiro, o diagnóstico, que vai ser essa ferramenta aplicável que eu vou mostrar aqui, ferramenta interativa, né? Aí tem o passo 2, que é o playbook. Ó, você vai ver que tem um outro playbook aqui, que também a pessoa consegue usar. E tem o passo 3, que a pessoa vai colocar tudo em prática, né? Que ela viu até agora antes, né? No passo 1 e 2. E ela vai usar o arsenal de ferramentas do Core, que é uma base de dados de ferramentas. Então é uma biblioteca, né? De coisas
de packs aí, de lista de coisas. Vou chegar daqui a pouco também que eu vou falar sobre esse tipo de produto. E aí, o primeiro passo do Core é uma ferramenta interativa, que é o quê? Que é um diagnóstico que a pessoa vai conseguir fazer, ó, aqui dentro do Notion mesmo, ou ela pode abrir direto no navegador dela. Aí eu vou ter aqui, ó, descubra onde estão os gargalos do seu negócio, que é uma ferramenta que é específica para isso, né? Gerar os processos do negócio. Aí a pessoa vai respondendo aqui, ó, tenho critérios definidos para qualificar um lead, blá, blá, blá. Eu coloco ausente, tenho um TP de proposta, não sei o que, tal, beleza. Aí eu vou, ó, cadastrar tudo aqui para você ver como que ele termina, né? Qual que é a ideia do Core aqui. Ele pergunta, ó, para cada área da empresa, ele faz 5 perguntas, ou 3, né? Enfim, essa variação aí, ó, entrega e operações, aí marketing comercial, aí financeiro, aí marketing conteúdo, aí eu vou colocar, ó, parceiro, cada conteúdo principal é reaproveitado em pelo menos 2 outros formatos, ausente, parcial, implementado. Aí eu vou lá, coloco, respondo as últimas duas, ó, 20 de 20, ver resultado. Aí eu clico em ver resultado, aparece o meu ponto aqui, a minha avaliação que eu tirei, aí ele me dá ele faz um check-up aqui, ó, operação estruturada, beleza, minha operação tá mais ou menos, tá estruturada ali, tá na média, aí ele coloca aqui, ó, prioridades imediatas, tenho critérios, não sei o que, pra eu fazer, né, pra coisas que eu preciso corrigir na minha operação. Aí aqui eu coloquei, ó, exportar para o Notion, eu coloquei um documentinho aqui, um texto pra pessoa já copiar direto, e vem aqui no Notion, no próprio Core mesmo, né, que eu tenho aqui, ó, cadê? Ó, no próprio Core mesmo, aí a pessoa cadastrou o diagnóstico, aí ela vem aqui, cria um novo registro diagnóstico, porque todo mês ela pode fazer isso, né, ela vem aqui, ó, copia o resultado do diagnóstico no bloco de texto abaixo, aí eu venho e colo, então eu tenho o meu resultado de diagnóstico do dia 8/8, já salva a data também, e é isso. Isso aqui é uma ferramenta interativa, aí a pessoa vai aprender um pouquinho, ó, aí tem o playbook, que a pessoa vai aprender um pouquinho como que ela consegue melhorar os processos dela, dependendo de como que eles estão, né, e aqui eu coloco vários processos, várias automações para a pessoa conseguir implementar no próprio negócio, ó. Todos os processos têm o que é, por que importa, como implementar e tudo mais, aí a pessoa vem aqui, entende esses processos e depois abre o arsenal de ferramentas e aplica todos esses processos que eu passei para ela. Aí eu tenho, ó, várias ferramentas aqui que eu uso para melhorar processos, né, para mapear processos e fazer coisas, né, então conteúdo, automação, gestão geral, então, enfim, o Core é uma ferramenta interativa junto com um playbook, junto com um arsenal, né, biblioteca de itens de ferramentas, junto com, cara, várias coisas. Então o Core é um bom exemplo para isso. Então você consegue pensar aí em alguma ferramenta interativa que você acha que seria interessante. Ainda não é um aplicativo que você vai fazer aqui, né? A ideia não é que seja um aplicativo, a ideia é que você use a estrutura de alguma outra plataforma para criar uma ferramenta interativa ali dentro e para facilitar para a pessoa aplicar alguma coisa. Então seria isso. Você consegue também juntar com vários outros tipos de produtos, né? Tipo o plano de ação, por exemplo, que fica excelente para ferramenta interativa, né? Você pode juntar também a mesma coisa que eu fiz, né? Juntar com playbook, juntar com calculadora. Então eu acho excelente esse tipo de produto. Próximo produto, bibliotecas, packs, listas de recursos. Eu acabei de mostrar alguns deles, né? Por isso que eu vou colocar aqui no S. Não poderia ser outra coisa a não ser S. Inclusive eu já mostrei várias versões aqui de bibliotecas, né? Porque, cara, pra mim, o tipo de produto que é biblioteca, que você junta várias coisas, faz uma listona de coisas que a pessoa consegue usar aquilo ali e fica fácil dela usar, fácil de entender e tudo mais. Esse é o melhor tipo de conteúdo, tá? De produto que você consegue fazer, pelo menos pro começo. Eu acho que esse aqui é o melhor, porque você junta várias coisas que você, cara, passou, sei lá, anos juntando, por exemplo. E aí você coloca isso como um diferencial que você passou anos fazendo. O The Source, né? É um exemplo disso, que eu trabalhei com design, com web design por anos, e aí eu decidi fazer o The Source, né? Que é essa bibliotecona de ferramentas, de recursos para designers conseguirem trabalhar melhor. Então, o The Source é um exemplo disso. E ele também junta com a questão de ser um material que eu preciso atualizar continuamente. Mas por que eu coloquei bibliotecas e packs, listas de recursos aqui no S? Porque você não precisa ficar atualizando. Você pode simplesmente pegar uma coisa que você já tem pronta aí, sei lá, uma lista de favoritos, por exemplo, no seu navegador, que são específicos para alguma coisa, uma lista de ferramentas que você usa para fazer alguma coisa. Se você é nutricionista, por exemplo, você faz uma lista de produtos saudáveis para comprar no mercado, que você mais gosta. Eu acho que, como que você agrega mais numa biblioteca de listas? Quando você, primeiro, tem alguma credibilidade no mercado, mas você não precisa necessariamente ter credibilidade para criar uma biblioteca dessa, por isso que eu tô falando. Só por você ter passado, muito tempo criando a lista e organizando todas as coisas que você vai entregar na lista, você já tá entregando muito valor e a pessoa já vai perceber isso como um produto de valor. Por esse motivo que eu coloquei no S, porque realmente é muito bom, tem esse argumento muito forte. E aí, quanto mais você colocar a sua opinião nessa lista também, melhor. Então, por isso que essa questão da nutricionista é muito bom, porque pensa assim, se eu pedir pro Maiá criar pra mim, cria uma lista de produtos que eu preciso comprar no mercado, que são saudáveis, que são não sei o que lá e tal. Ele vai me dar uma lista
lista de, sei lá, frutas, verduras, né? Não é o ideal comprar no mercado, né? Assim, comprar na feira, mas enfim. Ele vai me dar essa lista, ele vai falar, compra azeite, compra vinagre, compra não sei o que. Ele vai me dar essa lista. Agora, se você já tiver uma expertise, se você for um nutricionista, que você tem uma opinião já sobre alguns produtos do mercado, por exemplo, você acredita que o frango não é bom, o filé de peito de frango do mercado não é bom, e sim o frango que é saudável mesmo, é aquele frango que eles não colocam todo tipo de coisa ruim pro frango comer e tal. Tá vendo que você atrelou a sua opinião? Então você não vai colocar produtos que são muito gerais, que uma IA poderia fazer a lista pra pessoa. A pessoa já vai confiar em você, porque você já mostra que você já sabe sobre aquele tema, sobre aquele conteúdo que você dá, que você mostra que você sabe, e você vai colocar a sua opinião ali. Então, esse é o melhor tipo de biblioteca de PECs, né, que pode também virar um swap file, né? Enfim, tem várias formas de você falar que você tem essa biblioteca, né, essa lista de coisas que você vai entregar para a pessoa, lista de recursos. Eu dei um exemplo aqui do The Source, o exemplo da nutrição. Eu conseguiria, por exemplo, também, eu tenho a minha biblioteca de templates aqui, Eu poderia juntar todos esses templates aqui num só. E aí eu poderia falar que isso é uma biblioteca de recursos, de templates que eu tenho no Notion para negócios. Eu poderia juntar todos os templates que eu tenho para negócios e falar, é uma biblioteca de recursos que você tem para melhorar a eficiência do seu negócio. Poderia vender a biblioteca assim, certo? Ou então eu poderia juntar todos os templates que eu tenho aqui para desenvolvimento pessoal, para produtividade pessoal, para, enfim, dia a dia, hábitos, eu tenho vários aqui também. E eu poderia juntar tudo isso e falar que é uma biblioteca, certo? Então, enfim, são várias formas de você fazer isso. Eu acho que é um excelente tipo de conteúdo para você começar, né? Bibliotecas, porque todo mundo tem alguma coisa que vai juntando ao longo do tempo e chega uma hora que parece uma coleção de coisas, né? E se outras pessoas tiverem acesso a isso também, elas vão ter algum tipo de valor, elas vão valorizar isso, porque você passou um tempão fazendo e tudo mais. Próximo produto aqui, agentes de inteligência artificial, agentes ou skills de IA, né? Que você instala numa IA e ela vai fazer alguma coisa para você, alguma coisa específica, e tem essa ressalva. Eu vou colocar no S porque é uma coisa excelente que tá muito em alta agora, então é uma coisa que não é difícil de você vender, porque tá todo mundo buscando as melhores skills, os melhores agentes para fazer alguma coisa, todo mundo buscando formas de melhorar o próprio trabalho com o IA e de melhorar até a eficiência da própria IA também, para a pessoa conseguir usar menos tokens, para conseguir gastar menos com IA. Se você cria agentes ou skills que você consegue facilitar esse uso da IA, você consegue, aumentar a produtividade da pessoa usando o IA, com uma skill que você passou um tempão fazendo, com um agente que você usou a sua expertise, um método que você tem para criar o agente, você consegue sim ter muito resultado, você consegue vender isso aqui. Eu, por exemplo, vou usar um outro exemplo aqui, que é o Edgar, né? O Edgar é um agente de IA, uma skill de IA que eu criei aqui, que é um especialista em processos. Então ele mapeia todo o processo, ele organiza o processo, ele cria um documento explicando o que é o processo para qualquer pessoa, qualquer IA entender. Ele faz o mapinha visual do processo também para facilitar para qualquer pessoa entender. E não só isso, ele também sugere melhorias para esse processo que você quer mapear, que você pediu para ele organizar. E ele também dá sugestões de melhorias ele mapeia os gargalos, né? Identifica os gargalos e os riscos desse processo e dá sugestões de melhorias e de automações, enfim, tudo que você consegue fazer para melhorar esse processo, para automatizar mais ainda esse processo. Então, o que é isso aqui? É um agente de IA, cara. Não é um micro SaaS, não é uma ferramenta, não é um SaaS, não é nada do tipo. É uma skill de IA que a pessoa consegue instalar, ela consegue pegar uma pasta, instalar na IA dela e ela consegue fazer tudo que eu falei aqui. Mapear processos, organizar processos, ter um documento que vai explicar aquele processo para qualquer pessoa, consegue melhorar o processo, consegue entender quais são os riscos, os gargalos que ela precisa resolver para melhorar o processo. Então, entende que hoje em dia a gente consegue, substituir muito do que eu falei aqui, por IA, por só montando um processinho ali, montando um workflow para IA conseguir trabalhar, dando informações suficientes para ela conseguir fazer alguma coisa específica. E aí você não precisa criar, por exemplo, um SaaS para fazer isso. Você não precisa criar um aplicativo. Você pode simplesmente criar um agente que vai fazer isso. Hoje em dia não tem aquelas skills que editam vídeos. Assim, a IA, ela tá aos poucos galgando esse caminho para começar a editar vídeo. E aí, todas as ferramentas de edição de vídeo, que são SaaS, que são super grandes, né, que tem um monte de funcionalidade, que é super caras, né, também, tanto para o usuário, tanto para a empresa que está custeando a ferramenta, enfim, né, você precisa sempre estar atualizando ela, mas imagina um momento que com uma skill, com um agente de IA, você vai conseguir editar vídeos.
sem precisar usar o programa de edição de vídeo. Então, assim, é o futuro totalmente, né? Não tem como fugir de agentes de IA, por isso que eu acho que são excelentes. E, claro que você tem que montar alguma coisa que faz sentido com o seu nicho, né? Quanto mais conectado for com o seu mercado, o seu serviço, o seu produto que você vai vender, né? Alguma coisa que você quer vender, o tema do mercado que você quer se vincular a ele, melhor, porque aí você vai atrelar a sua credibilidade. Mas, cara, também, às vezes é mais fácil do que parece de vender esses agentes. Esse aqui foi o primeiro que eu criei, né? Porque é uma coisa que o Edgar eu já usava há muito tempo, né? Que, claro que pra lançar ele no mercado eu tive que dar um nome, eu tive que criar a imagenzinha dele aqui, né? Eu tive que dar uma personalizada a mais, mas antes, cara, eu tenho vários agentes aqui, várias skills que eu poderia lançar no mercado, porque já me ajudaram muito, já me ajudam muito semanalmente, diariamente, e você também provavelmente tem. Então você pode só pegar essas skills que você já usa no dia a dia e dar uma roupagem melhor, né? Embalar melhor, né? Mais bonitinho, dar uma cara pra ele e pronto, meter bala, vender no mercado aí, botar no mercado, ver se as pessoas compram. Ou você consegue, juntar as skills com uma biblioteca de listas de recursos, né? Claro que você não vai fazer, 100 prompts, 100 skills, 100 agentes pra você, blá, blá, blá. Não, faz um negócio mais específico, tipo, vamos usar o negócio do Edgar aqui. Eu sei que a pessoa vai primeiro querer mapear o processo dela, querer organizar o processo dela, e depois disso, qual que é o próximo passo? A pessoa vai querer melhorar o processo. E o Edgar, ele já vai dar várias sugestões de melhorias desse processo. Ou seja, a pessoa vai precisar de uma outra ferramenta, de uma outra, sei lá, de uma pessoa para fazer isso, ou ela poderia colocar simplesmente uma outra skill, chamar uma outra skill, um outro agente, que vamos chamar de, sei lá, Cláudio, chama o Cláudio, e o Cláudio é responsável por usar esses conselhos que o Edgar deu, essas coisas que o Edgar falou que poderia melhorar o processo dela e aplicar na prática. Então, o Edgar, ele é a mente por trás e o Cláudio, ele é a mão na massa, ele vai aplicar. Ou seja, você pode, né, montar esse funilzinho, né, essa esteira de agentes e você entrega esses agentes aqui para a pessoa, né, com base em alguma coisa específica que você tem de solução aí. Em vez de só entregar um agente separado, você pode entregar uma agência inteira, né. Bom, o próximo produto aqui, o nosso último produto, chegamos no final, microaplicativo ou micro SaaS. Bom, vou colocar aqui no vermelho também, né, fechamos aqui com 5 em cada uma, né, gostei muito de como ficou essa organização. E, cara, micro SaaS, qual que é a diferença de um SaaS, né, de um Salesforce aqui da vida? Eu vou dar um exemplo de um micro SaaS que eu tenho mesmo, né. Então, um SaaS de verdade é o Notion. O que é o Notion? O Notion é uma ferramenta que, cara, tem várias coisas ali, você consegue fazer várias coisas, é um workspace para você conseguir trabalhar aí com a sua equipe, enfim, você consegue organizar processos, consegue colocar o seu time inteiro ali para trabalhar e tem as IAs também. Então, o Notion é um SaaS porque ele é uma ferramenta, ele é um software gigantesco, ele é uma ferramenta gigante que faz várias coisas. E dentro do Notion eu tenho alguns mini problemas, né? Então, por exemplo, tem gente que não gosta do layout do Notion, aí vai lá e cria um micro SaaS para melhorar o visual do Notion. Tem gente que acha o Notion muito caro, então vai lá e cria um aplicativo para, sei lá, reduzir o custo do Notion. Vai lá e cria também. Se cria, por exemplo, o micro SaaS pode ser uma extensão de navegador para a pessoa conseguir mudar as cores do Notion. Também voltando nessa questão de achar o Notion feio. Vai lá e cria um aplicativo para isso. Inclusive tem, né? Tem várias coisas. Tem micro SaaS também pro Notion, que é aquela extensão de navegador que você consegue clicar no botão e salvar qualquer coisa que você está vendo no seu navegador, com link, nome, imagem, dentro do Notion, numa página específica. É o micro SaaS. Então, entende que tem a hierarquia, né? Então, o SaaS é essa ferramenta gigantesca e o micro SaaS é essa ferramenta menor que resolve um probleminha do mercado ou daquela ferramenta maior, né? Eu tô usando aqui esse exemplo de atrelar um micro SaaS a um SaaS, a uma ferramenta maior. O Spotify, por exemplo. O Spotify é uma puta de um SaaS gigantesco, né? Que, enfim, tem um faturamento milionário aí, mensal, né? Muitos usuários que entram por dia ali. E o Spotify, assim como o Notion, assim como qualquer outra solução do mercado, também tem seus problemas. Então tem gente que, por exemplo, sei lá, tem várias ferramentas que você consegue baixar as músicas do Spotify sem precisar pagar o Spotify. É um micro SaaS. Resolve um problema específico de um SaaS maior, entendeu? E aí, um micro SaaS que eu, inclusive, tenho aqui, né? É o Notion Dash. O que o Notion Dash faz? Ele, basicamente... vou entrar na minha conta aqui pra você ver, ó. Ele é uma ferramenta para você criar gráficos para você subir no Notion. Então, esse gráfico aqui, ó, inclusive, esse aqui eu nem mostrei ainda, mas eu vou mostrar. Esses gráficos aqui, esses dois, eu criei no Notion Dash. E eu criei com base no que eu tenho aqui de sistema aqui, ó. Com base nas bases de dados, né? Nesse portalzinho. Ou seja, é um micro SaaS que eu só
só crio gráficos pro Notion. Então você vê que é muito, muito nichado, muito específico. E mesmo assim tem pessoas usando. Então tem pessoas se cadastrando ali, criando a conta e criando os gráficos aqui dentro. Por quê? Porque o Notion em si, ele não deixa você criar mais de um gráfico na versão grátis. Então o que eu entendi, o que eu percebi que era um problema do mercado? Cara, tem gente que não paga o Notion e por isso elas vão sempre estar limitadas a um gráfico grátis. Eu vou criar um aplicativo que vai aumentar esse limite de gráficos. Então agora ela consegue criar 3 no Notion Dash, 3 gráficos grátis no Notion Dash, ou seja, é um micro SaaS, né? Então eu tenho o planinho aqui para a pessoa criar mais, né? A pessoa pagar um valor mensal e criar mais gráficos. E ela consegue criar então 4 gráficos ali no Notion, usando um gráfico grátis que o Notion dá, que é o nativo do Notion, e os outros 3 do Notion Dash. Então ela consegue criar um dashboard completo aí. Então, enfim, foi um problema que eu achei no mercado, que é uma coisa muito específica, muito nichada, mas que mesmo assim tem demanda para isso. Então você precisa lembrar que, cara, você precisa criar você precisa pensar no micro SaaS que tenha demanda, certo? Então, ó, aqui de exemplo de micro SaaS eu só tenho o Notion Dash, né? Que é uma coisa que eu decidi fazer porque era um problema que eu tinha, né? Dos meus clientes que não queriam pagar o Notion, só que eles precisavam de dashboard, de gráfico. Então eu criei isso para resolver esse problema do mercado. Você pode olhar para o seu mercado e pensar em um micro SaaS. E você cria com IA, super fácil de criar e não é tão difícil de vender, porque é um problema muito específico. Então você consegue atingir essas pessoas muito mais fácil do que você criar um SaaS. Por exemplo, como que eu vou, fazer propaganda do Spotify? Cara, eu preciso usar música, eu preciso falar de música, preciso pagar artistas pra, sei lá, dar um show exclusivo pro Spotify, preciso pagar artistas e patrocinar eles pra criar um álbum inteiro que vai ficar só exclusivo no Spotify. Aí eu faço uma propaganda pra isso e, sei lá, chamo pessoa pro Spotify. É um tipo de propaganda que eu faria pro Spotify, por exemplo. Agora, o micro SaaS, você fala do problema que a pessoa tem. Então, eu não pago o Notion, eu não quero pagar o plano do Notion, só que eu preciso de gráficos, eu preciso colocar gráficos na minha base de dados com base no que eu tenho de sistema no Notion. Então, eu vou lá e crio o Notion Dash. Enfim, é um exemplo que você pode pensar no seu nicho. E aqui, inclusive, eu queria mostrar um outro material. Esse aqui pode ser um material interativo, né? Também um complementar. Aqui dentro do portal de acompanhamento, né? Então, eu já mostrei esse aqui da minha mãe, né? Da Sibeli, que é a consultora de salões. E aí, aqui, ó, ela consegue mapear, né? As prioridades que ela vai precisar fazer no salão para resolver o problema do salão. Então, ela é uma consultora que trabalha com várias coisas e ela foca em aumentar, né, a eficiência do salão, consequentemente aumentando o faturamento dele. Então, aí ela vai colocar aqui, ó, ela vai fazer um mapeamento, ela vai escrever aqui, ó, situação atual, o salão tá ruim porque falta funcionário bom. Ela vai colocando aqui, ó, vai fazendo um diagnóstico e pronto, ela vai deixar salvo aqui, certo? Isso aqui é um outro material complementar que você consegue juntar com toda essa gama de coisas que a gente falou, né? Mas enfim, essa é a lista. Tira um print aí para salvar depois, para você deixar bem claro isso aqui. Pensa no que faz mais sentido para você criar, né? Do que você consegue pensar aí na sua situação atual, né? E você percebeu que todos esses produtos que eu citei aqui no vídeo, né? Todas essas soluções que a gente passou aqui, elas estão de alguma forma atreladas a um conhecimento, né? Alguma coisa que a pessoa vai saber fazer, alguma experiência que a pessoa sabe entregar, sabe fazer, né? Ela tem na cabeça dela, ela tem esse conhecimento, ela tem essa expertise, mas muitas vezes a pessoa que quer criar um produto digital, ela não sabe como tirar essa expertise da cabeça dela, tirar esse conhecimento da cabeça dela e criar um produto com base nisso. Então, eu vou te fazer uma proposta aqui que eu quero te ajudar a fazer isso. Se você olhou essa listona aqui inteira e você não sabe ainda por onde começar, você não sabe, cara, você não faz ideia de que ferramentas que eu uso para criar esse produto, eu quero criar um produto digital, eu sei que eu tenho conhecimento, mas eu não sei ainda como fazer isso e tudo mais, eu quero te ajudar, vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp, ou na descrição, ou no comentário fixado, você consegue basicamente falar comigo no meu WhatsApp, eu quero te ajudar a tirar o seu produto da sua cabeça e colocar no mercado. Também não vou falar que você vai vender rios de dinheiro, não, a ideia é a gente pegar o conhecimento que você tem, porque eu acredito que qualquer pessoa pode sim criar um produto digital, qualquer pessoa tem essa capacidade de, cara, entregar alguma coisa de valor pro mundo e ganhar dinheiro com isso. Olha só que legal, né? Então, o nosso objetivo aqui é ajudar outras pessoas, e não tem nada melhor do que ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, ao mesmo tempo que você ganha dinheiro com isso. Então, essa é a minha ideia, essa é a minha proposta. Se você quer criar um produto digital, mas não sabe como, você precisa dessa ajuda de alguém, clica no link do WhatsApp aí que eu te ajudo com isso, tá? Eu tenho um método que eu chamei de PDA, né? Que é Produto Digital Aplicável. Eu tenho um método para fazer isso aqui. Eu tenho o framework inteiro, né? Eu montei toda a infraestrutura para justamente desenhar, para conseguir extrair o conhecimento, desenhar um produto, fazer o estudo de mercado para ver se tem demanda ou não. Então, eu tenho todo o ecossistema para fazer o seu conhecimento virar um produto que seja aplicável, que seja interessante, que seja
vendável e que tenha demanda no mercado, certo? É isso. Então fica o link aqui embaixo, fica a chamada aqui embaixo para você tomar essa decisão aí de criar logo o seu produto digital. Eu quero te ajudar com isso. Se você não quiser fazer sozinho, né? Se quiser fazer sozinho também, fica à vontade. Tem bastante conteúdo grátis aqui no YouTube, né? No mesmo YouTube ou na internet no geral, que você vai ter uma ajuda excelente para fazer isso também. E é isso, vai estar aparecendo outros 2 vídeos aqui na tela. Tenho certeza que vão ser muito úteis para você. Então eu te vejo lá. Valeu, tamo junto.